Olá, nos estúdios da TV Êxito, Ambiente Legal irá tratar hoje de um assunto bastante interessante, né? E que diz respeito a todos nós. Afinal, os hospitais recebem todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são atingidos por doenças ou impactados por acidentes, enfim, as pessoas que acabam, de certa maneira, sofrendo impactos do ambiente que vivem. Mas e os hospitais? Como é tratado o ambiente hospitalar? Como é que nós podemos lidar hoje com assuntos tão graves quanto a infecção hospitalar ou a geração de resíduos contaminantes dos nossos hospitais? Para tratar desse assunto, nós trouxemos uma autoridade que é integrante do projeto Hospitais Saudáveis. Temos hoje a honra de estar aqui ao lado de Vital Ribeiro, que é do projeto Hospitais Saudáveis. Vital, é um prazer estar com você hoje aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. Vital, o que é o projeto Hospitais Saudáveis? O projeto Hospitais Saudáveis é uma ONG, uma organização da sociedade civil, que foi criada por profissionais de saúde preocupados com saúde ambiental. Então, o nosso objetivo, a nossa missão, é que o setor saúde represente para toda a sociedade um modelo em termos de cuidados com o meio ambiente, cuidados com o profissional, com o trabalhador, com a segurança, com a saúde e com a população, com a saúde pública também, do ponto de vista da saúde ambiental. Como é que está hoje sendo desenvolvido esse trabalho do projeto Hospitais Saudáveis? Vocês estão lidando com os hospitais ponto a ponto, vocês estabelecem uma cartilha, o que vocês seguem efetivamente em termos de parâmetros internacionais para a aplicação desse conceito? Então, muito bem. O trabalho do projeto Hospitais Saudáveis, que começou formalmente em 2010, mas já vem desde 2008, né? Nós fazemos um seminário anual, em torno desse seminário as pessoas foram se agregando, o trabalho foi ganhando importância. Hoje nós representamos no Brasil um trabalho que é feito no mundo inteiro a partir de uma organização que se chama Saúde Sem Dano. Então, integrados a essa rede, a nossa perspectiva é de trabalhar em várias áreas onde o setor saúde, de alguma forma, causa impactos à saúde da população ou à saúde do trabalhador. Também, então, para estruturar essa ação, nós promovemos uma agenda para o setor, não é? Que se chama Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Essa agenda tem 10 objetivos, os hospitais e outros serviços de saúde, sistemas de saúde, profissionais, associações, etc., ao aderir a essa agenda, então, eles se comprometem com esses objetivos. E, então, existem metas a serem cumpridas e um sistema baseado em internet, onde você vai reportando a sua evolução. Quais são as principais preocupações dentro dessa agenda que você poderia destacar para o nosso espectador? É um trabalho bem amplo. A gente trabalha... A nossa história aqui no Brasil, assim como em vários países, começou com o resíduo sólido, não é? Que tem uma urgência. Eu sempre digo que os resíduos não esperam, eles estão ali, né? Causam uma série de impactos ambientais, então era uma área mais reconhecida, prevista na legislação ambiental e que se desenvolveu pioneiramente. Mas hoje a gente trabalha com sustentabilidade, com saúde ambiental, com segurança do trabalhador, com controle de infecção, né? Então, o impacto ambiental do setor saúde se desdobra em várias áreas. Por exemplo, consumo de energia, consumo de água, a imensa cadeia produtiva que abastece a indústria da saúde, não é? Com insumos como o MatMed, que a gente fala, o material hospitalar, insumos farmacêuticos, né? Então, o próprio consumo do setor saúde também impacta o meio ambiente. Outros pontos relacionados, por exemplo, à questão toxicológica, o uso intensivo de substâncias químicas, não é? O que a gente procura é dar uma ordenada, né? E a agenda se presta muito bem a isso, né? Ela sistematiza. Para cada um dos 10 objetivos existem ações, cerca de 15 a 20 ações que se espera que sejam desenvolvidas. E, finalmente, a gente consolida tudo isso com uma biblioteca de cases, não é? Onde
se procura... Serve como referência. Exatamente, se procura consolidar o conhecimento, né, numa linha de gestão de conhecimento para que se possa também reproduzir isso em outras vamos áreas. pensar duas questões aí, assim, que é para curiosidade nossa, inclusive, dos telespectadores. Só que resíduo a gente sabe que é o clássico, né? Como é que você vê hoje essa discussão que insiste em permanecer, que é justamente o que é efetivamente um resíduo hospitalar contaminante e o que é produto da hotelaria do hospital? Afinal, os nossos hospitais, a cada dia que passam, tornam-se quase que hotéis, né? Como é que você vê essa discussão? O que deve efetivamente ir para um tratamento especial e o que deve ser tratado como resíduo doméstico, né? Se a gente colocar esse problema do resíduo em perspectiva, a gente vê que nos anos 80, uma época, inclusive, que se caracterizou por muitos escândalos, né? Houve um grande escândalo, por exemplo, nos Estados Unidos, do lixo hospitalar nas praias da Flórida. Houve um relatório do órgão ambiental americano de que os hospitais eram os principais poluidores por dioxinas em ambiente urbano a partir dos seus incineradores, né? Então, aquela prática que era o lixo hospitalar, como se dizia, precisa ser queimado, ela foi substituída por um conceito de gestão de resíduos, cuja a regra de ouro é evitar gerar mais resíduos, evitar ao máximo, fazer a minimização dos resíduos, a partir daí classificar esses resíduos por natureza, né? E a ênfase hoje é muito em reciclagem, quer dizer, existe um enorme potencial, até pelo uso intensivo de descartáveis ou por pura necessidade mesmo, né? Quer dizer, não é nenhum descartável que se possa evitar. E então o potencial de reciclagem é muito grande e sem perder de vista a questão do gerenciamento dos resíduos que de fato são perigosos, que são em torno de 10 a 15% do que é gerado hoje num grande hospital. Então tem resíduos perigosos com características biológicas, risco de transmissão de doenças infecciosas, e tem os resíduos químicos, que esses, então, são talvez hoje até mais complexos e mais importantes do que os biológicos, porque os biológicos são tudo a mesma coisa. Você tendo conceitos básicos de biossegurança, você lida com aquilo. Agora, os químicos têm aqueles que são inflamáveis, reativos, produzem vapores tóxicos, podem explodir, contaminar o solo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que os resíduos hoje são talvez o tema carro-chefe, né, de todas as ações. Dessa questão, né? E a energia? Porque os hospitais hoje, praticamente, a tendência é nós vemos hospitais se transformarem até em shopping centers, né? E o consumo de energia hoje no hospital? Como é que o projeto Hospitais Saudáveis tem tratado desse assunto? Veja que a gente trabalha com extremos, né? O Brasil é um país de extremos. Então, você vai ter, aqui no eixo da Avenida Paulista, grandes consumidores de energia, hospitais extremamente sofisticados, complexos, com uma infraestrutura fenomenal. Então, de fato, o consumo de energia é uma coisa assustadora. Nesse exato momento, o Brasil discute suas fontes de energia, crises, inclusive, né, de abastecimento. E a gente também convive com situações assim, existe um hospital extremamente isolado, o hospital de selva, o hospital na Caatinga, o hospital em regiões extremamente pobres, onde o problema é ter uma constância no fornecimento de energia, né? É ter luz, né? É ter luz, com qualidade, né? Uma luz que não oscila, uma luz que é confiável. Então, tem que trabalhar com as duas frentes. Esse rico, esse complexo, tem que reduzir seu consumo, tem que buscar fontes alternativas para substituir. Por exemplo, hoje, um grande consumidor de energia, seja energia elétrica, como a gente imagina, mas ou energia por queima de combustíveis fósseis, que é o aquecimento para geração de vapor, ou para banho, ou para desinfecção. Então, você pode produzir esse aquecimento com energia solar. Isso em qualquer cidade do Brasil. E se você estiver no meio de uma região cuja dificuldade é ter abastecimento, você tem a energia eólica, você tem a energia fotovoltaica, você tem também a energia solar, né, trazendo uma confiabilidade às vezes maior do que o abastecimento por uma rede. A grande meta é conciliar, desenvolver soluções para todos esses grupos. E o setor saúde é um grande consumidor de energia. Então, aonde a gente estiver trabalhando, a gente vai estar sempre... Quem nos dera temos prédios inteligentes para hospitais inteligentes na hora de se tratar da questão da energia, né? Que também é um tema da nossa agenda, né? Os green buildings, como se diz hoje,
Na área da saúde, isso vem avançando muito rápido. Existe muito potencial de ganho aí ambiental através do uso de materiais, não só da energia, mas o reuso de água, que depende de instalações, não é? E todos esses aspectos são integrados. Agora, nós temos uma outra questão interessante. A gente estava até comentando aí sobre, por exemplo, nós hoje fazemos uso em alguns lugares, né, de líquidos para higienização bucal, né, o bochecho, né, que já foram desinfetantes hospitalares no passado, né? Como é que é hoje essa questão da desinfecção hospitalar, do uso dos desinfetantes, né? No momento em que nós lidamos hoje aí com volumes e volumes e volumes de casos de infecção hospitalar, né? De vírus ultra-resistentes, né? Quer dizer, há hoje um ecossistema dentro do hospital que põe em risco, né, os doentes, né? E, quando não, para fora do hospital também, né? Como é que você tem visto essa questão e como é que o projeto Hospitais Saudáveis tem tratado disso? Bom, a gente trabalha muito próximo do pessoal do controle de infecção, enfim, o uso intensivo dessa química toda, alguns especialistas dizem que a gente vive uma eterna luta e que, com certeza, essa luta já é perdida por definição, porque os micro-organismos estavam aqui muito Eles antes de mudam, nós né? e vão estar Vão aqui estar. muito depois de nós, daqui a alguns milhões de anos. Espera-se se ainda existir esse planeta. Mas a questão da química dentro do hospital ela é muito séria, né? Você hoje está matando a bactéria, mas está eventualmente provocando efeitos no trabalhador, no paciente, selecionando uma microbiota que vai, inclusive, estimular o surgimento de micro-organismos resistentes. Então, é uma questão importante. Parte disso vai para o meio ambiente, por exemplo, se você usa um saneante, né, você precisa muito água e sabão, você não precisa estar usando um produto extremamente forte para limpar piso, para limpar superfícies. Há uma perspectiva hoje no controle de infecção bastante clara de que você tem que concentrar onde é de fato necessário, até para não ficar criando esse ambiente seletivo, porque a resistência surge exatamente no processo de seleção de bactérias. Quer dizer, hoje a preocupação maior é nós voltarmos a back to the basics, como dizem, né? Voltar ao básico, permitir que eu acho que o próprio organismo possa também reagir, interagir e até combater aí, eventualmente, as bactérias mais simples, né? Com as quais a gente convive. Afinal, o nosso corpo é formado de bactérias, né? Em alguns aspectos é muito isso, sim. A questão da tecnologia precisa ter o elemento, precisa ter uma clareza no uso da tecnologia, né? Em alguns momentos a tecnologia é a solução. Um exemplo que eu queria citar, por exemplo, é os termômetros. Um simples termômetro clínico contém 1 grama de mercúrio. O mercúrio hoje é uma substância extremamente visada do ponto de vista ambiental por causa da sua toxicologia. Ele é bioacumulativo, ele entra na cadeia alimentar. Então, teratogênico, inclusive. Exatamente, ele é neurotóxico, ele tem os efeitos no ser humano são muito danosos e é objeto assim, de uma preocupação mundial, porque qualquer mercúrio que chega ao meio ambiente, ele roda o mundo. Não é? O mercúrio, além de ser o único metal líquido, ele se torna vapor à temperatura ambiente. E uma vez se transformado em vapor, ele vai para o ar e é democrático nisso. Depois ele retoma na natureza na forma de mercúrio orgânico, então ele está no peixe que você come. O homem é topo da cadeia alimentar, né? Então ele vem concentrando né, do plâncton até os predadores, né? A substância. Essa substância vem concentrando. Na semana passada foi terminado um processo de quase 5 anos aí de discussão de um acordo mundial, né, no Programa Mundial de Meio Ambiente das Nações Unidas, para mercúrio. Então, o Brasil é um dos signatários, quer dizer, ainda não foi assinado, mas finalizou o debate e propôs que até 2020 a gente vai ter que acabar com termômetros e os medidores de pressão, os esfigmomanômetros, aqueles que a gente vê que é uma coluna de mercúrio também. Por que eu falei que a tecnologia, muitas vezes, ela está totalmente assim, como parte da solução? Em algum momento, o termômetro foi a tecnologia vigente numa época, e ele foi a causa do problema da contaminação, principalmente no ambiente hospitalar, no ambiente urbano.
E hoje você tem alternativas digitais, ou eletrônicas e etc., que substituem perfeitamente. Então, assim, nós temos até 2020 para acabar com os termômetros de mercúrio, mas a proposta do Hospitais Saudáveis é acabar com isso muito antes. E nós temos, inclusive, somos representantes no Brasil da campanha Mercury Free Healthcare, que é uma campanha da Organização Mundial da Saúde, junto com Saúde Sem Dano, né? que ela é desenvolvida em mais de 50 países, justamente para acompanhar esse processo de eliminação. Significa dizer, hoje a tecnologia também ela tem que ser conduzida dentro do ambiente hospitalar para justamente produzir soluções mais saudáveis, né? Isso é o mais importante, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, viu, Vital? Foi de vital importância essa discussão, mesmo porque ela é muito pouco tratada em nosso ambiente, né? E, afinal, de uma forma ou de outra, os hospitais estão sempre ali no nosso dia a dia e é importante que a gente verifique sempre a saúde desses hospitais, né? Um abraço a você e muito obrigado por estar aqui no Ambiente Legal. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu.